Olá, vamos hoje entrevistar o Valdemar Michaelides, que é um turismólogo, fotógrafo, escritor, mas sobretudo é o maior alpinista que nós temos no Brasil. Eu quero enaltecer essa parte porque a gente fica muito orgulhoso assim, de falar pessoalmente contigo e de ser representado, né, no topo das maiores montanhas do mundo com a bandeira brasileira. Que lindo! Bem-vindo! Imagina, obrigado. Eu agradeço o convite, prazer estar com vocês para falar um pouco de montanha, de vida, de busca, né, de viagem. Porque a montanha é isso, a montanha é um caminho, um longo caminho para chegar lá do topo, mas não é o topo. A montanha é tudo isso. Uma caminhada na montanha, às vezes eu penso que pode ser uma prática de meditação. Tem sentido isso para você? Tem tudo a ver. O alpinismo é algo que leva o homem a uma grande introspecção. Isso vem desde as passagens bíblicas, né? A encontro de si mesmo, a encontro de Deus, conforme a sua fé. É um ambiente extremamente envolvente, extremamente grandioso, né? Eu, de acordo com a minha fé, ou seja, é um ambiente criado por Deus e essa divindade te contagia, né? Você acaba sentindo parte dessa divindade, não como Deus, né? Mas desfrutando, né, daquilo que Deus criou para nós. É maravilhoso, é uma experiência que exige um certo sacrifício, um certo esforço, exige uma certa dose de sofrimento, né? Porque o alpinista é um grande caramujo, ele leva tudo nas costas, né? A casa dele, a barraca dele, o fogareiro, a comida. E por isso que um outro lado importante no alpinismo é a questão do companheirismo. Você não consegue levar tudo isso sozinho. Então você tem que compartilhar esse fardo com outras pessoas que vão desfrutar dos benefícios disso juntos também. Então é outra coisa gostosa também do alpinismo, que é esse companheirismo, né? E quando eu falei no início de uma viagem, cada lugar que você vai buscar uma montanha, você encontra muitas outras coisas que muitas pessoas não esperavam encontrar. São outros povos, outras culturas, outras histórias. Eu costumo dar como exemplo, imagine você que gosta de natureza e gosta de fazer uma caminhada durante algumas horas no meio da floresta. Você que gosta da natureza e gosta de acampar um fim de semana. Você já tem que passar uma noite, pensar aquilo que vai levar. Você que gosta de viajar para um lugar exótico, fica uma semana nesse lugar exótico. Nós, quando vamos escalar uma montanha, às vezes ficamos 1 mês, 2 meses, 3 meses. A minha maior expedição já durou 5 meses, num lugar distante, pouco frequentado, bastante conservado nos seus aspectos mais naturais, não só na natureza física quanto da natureza humana. Então você tem uma experiência mais autêntica, mais profunda, mais pura, e isso é muito bacana. Então não é só a montanha, tudo é um contexto enorme, né? Isso vai exigir bastante planejamento, então. Exige planejamento, exige muitas coisas, mas para que a viagem seja realmente bem aproveitada, o planejamento é fundamental. Às vezes são anos se preparando para fazer uma viagem dessa. Antigamente, você demorava mais tempo para planejar uma viagem dessa. O acesso à informação era mais difícil, né? E eu acho que hoje você planeja menos, porque você tem mais informação. E eu acho que isso as coisas podem começar errado aí, de você dedicar pouco tempo ao planejamento achando que aquelas informações são suficientes ou são confiáveis. Então hoje a gente tem muita informação, mas informações não confiáveis, né? Não são informações atestadas, são informações que alguém viu, que alguém disse e são repassadas, e não por uma pessoa que viveu aquilo. E aí, enfim, o planejamento antigamente era feito em cima de um objetivo extremamente importante para você. Hoje em dia, muitas vezes, esse objetivo não é tão importante para você como para os outros. Então você já está fazendo isso também pelos outros, não por você. E aí você começa a cometer uma série de equívocos, né? Então hoje, principalmente, o meu banco de dados são ainda aquelas reportagens, aqueles livros, né? Sou apaixonado por livro, que eu comprei, que eu li, que eu guardei, que eu fui acumulando
de 30, de 40 anos atrás. Você fazia pesquisa na National Geographic? Eu tenho alguns números importantes da National Geographic e de outros livros históricos, tipo da primeira escalada que um homem chegou no Alto do Everest, das primeiras da conquista do Polo Sul, que são histórias épicas no mundo das explorações, né? Eu sou alpinista, mas eu também gosto de me definir como explorador, né, de viagem, explorador da natureza no bom sentido, né, um amante da natureza, mas um explorador naquele sentido de um Indiana Jones, né, sempre admirei o Indiana Jones, né, aquele espírito curioso que vai em busca de uma compreensão daquele enigma, né, por isso que também eu gosto não só da natureza em si, mas também gosto muito de história, gosto muito de arqueologia, gosto muito de antropologia. É meio Darwin, né? O Darwin fazia explorações então, assim, não é? Eu tenho alguns livros do Darwin e é uma grande inspiração para nós exploradores, né? E ainda mais para quem curte realmente a exploração de uma forma mais séria e mais metódica e até mais didática e até mais acadêmica, que eu também gosto, ele ainda hoje é uma grande inspiração, uma grande referência para nós, né? E, por um lado, uma pena que muitos jovens exploradores nem conhecem sobre Darwin, nem nunca ouviu falar, né? Se perde um pouco do fascínio e da oportunidade que as pessoas têm hoje de aproveitar melhor as suas experiências, né? Então, hoje, quando se vai ao Himalaia, as pessoas às vezes voltam com a bagagem não tão... não com tantas recordações quanto poderiam ter ou experiências como a situação nos proporciona. Então, eles acabam deixando de aproveitar aquela oportunidade como poderiam aproveitar, né? Então, é muito vago. Hoje é muito fácil viajar, hoje é muito fácil você ir para um lugar, e antes era difícil, era muito difícil. Então, você valorizava muito isso. Então, você se preparava muito mais para aquela oportunidade. Não só para ir, mas para voltar com o máximo de elementos que aquela experiência nos proporciona. E isso eu acho, esse aprendizado que uma viagem nos proporciona é a melhor riqueza dessa viagem, aquilo que melhor a gente pode ter de uma viagem. E não aquilo que você compra, ou a foto até que você faça, embora eu seja apaixonado por fotografias também, sim, mas a experiência em si, o aprendizado em si, que te enriquece e que te dá inspiração, forças, vontade de ir em busca de uma nova experiência, talvez mais profunda, mais verdadeira, mais autêntica, né? Então, o que eu percebo, assim, muita gente que faz hoje viagens perdeu essa autenticidade, né? Não sabe muito bem o que está buscando e não encontra aquilo que poderia encontrar se tivesse essa percepção como os antigos ou com menos interferência, né? Hoje a gente tem muita interferência, né? Então, quando começa a viagem, como que você estabeleceu alguns objetivos, né? Quando que a viagem começou de fato? A viagem começa com um sonho, né? Com um estalo, assim, com um insight, né? Qual foi a primeira viagem? Ou então, qual foi a primeira viagem a gente nunca esquece. A primeira viagem eu me preparei 3 anos, foi o colegial inteiro recortando matérias de revistas antigas, matérias de jornais, que era o que a gente tinha, lendo livros que foram traduzidos para o português. E qual que era o local? Eu tô chegando lá, olha a curiosidade. Então foi um sonho, imagine, eu tinha quase 18 anos, né? Sim. E aí, junto com um colega, que nós sonhamos com essa viagem 3 anos, né? Era um grande sonho. Naquela época, na década de 80, estava sendo refeito ou chegado à conclusão de vários estudos da cultura inca na região do entorno de Machu Picchu. O caminho inca estava sendo redescoberto ou descoberto, né? E começou a ser percorrido por grupos regularmente. No final da década de 80, ele foi completamente limpo, digamos, o caminho inca que leva a Machu Picchu. E aí começaram a sair cada grupo que ia traziam matérias e fotos incríveis, né? E aí nós fizemos o caminho inca em
em 85, foi a primeira vez que eu fiz o caminho Inca. E depois vinha fazer, eu já fiz 17 vezes o caminho Inca, pelo menos esse caminho Inca. De tal foi o despertar que proporcionou em mim essa viagem, que nós saímos da Estação da Luz de São Paulo de trem, baldeação em Bauru, cruzamos o Pantanal de trem na Morte da Bolívia, várias cidades na Bolívia, tudo com muito pouco dinheiro. Aí cruzamos o Titicaca, tomamos banhos no Titicaca, mergulhamos. Veja hoje quantas pessoas que você conhece que já foram para o Titicaca e que você mergulhou no Titicaca. Eu mergulhei no Titicaca. As pessoas não, tipo, eu queria mergulhar no Titicaca, queria sentir o frio daquela água e sentir aquele lago maravilhoso que é. E aí fomos a Cusco, fizemos o caminho em Machu Picchu e teve vários momentos marcantes na minha vida dessa viagem que estão sendo importantes até hoje na minha vida, né? E graças a, talvez, a esse cuidado na preparação, graças a eu saber exatamente, ou não digo exatamente, mas muito daquilo que aquela viagem poderia me proporcionar, né? E eu aproveitei esses momentos, aproveitei essa oportunidade de ter ido para lá. Viajamos 44 dias e se você acha que eu já tinha dinheiro naquela época, eu gastei $110, né? $110. Então, tipo assim, foi com muito mais vontade, né? Eu acredito que a gente tem que ter muito mais disposição do que dinheiro para fazer as coisas. E hoje muitas pessoas dão a desculpa, né, de não fazer o que gostam ou irem a lugares por causa do dinheiro. E isso não é um problema. Se você quiser, você vai. Você dá um jeito, você vai. Né? Vocês tinham os equipamentos? Como que era, assim, o tipo de sapato? Era tudo bom. Essa minha primeira viagem foi bem tênis normal, roupa normal, mochila normal. Eu já escalava um pouco, porque eu comecei a escalar aqui na Serra do Mar, no Marumbi, eu tinha 14 anos. Já tinha algum contato com equipamento técnico, mas tudo muito rudimentar, né? Até porque dessa época, né, final da década de 80 até hoje, os equipamentos melhoraram muito, ficaram mais acessíveis, chegam com facilidade ao Brasil e estão até mais baratos, né? Antigamente era super caro o equipamento. Se vendia equipamento de escalada no Brasil, tipo um mosquetão, que a gente usa muito, usado mais caro do que um novo lá fora, né? E hoje você já consegue comprar vários mosquetões, se você quiser, numa loja de um shopping qualquer, numa grande cidade aqui no Brasil. Mas a nível de desafio nessa viagem, talvez não tivessem tantas necessidades de equipamento, mas... Bom, tinha. A gente pegou chuva, por exemplo, no caminho Inca, nos molhamos inteiro, porque a nossa roupa era péssima, né? A gente ficou fazendo comida com fogareiro a gás normal. Hoje você tem um fogareiro com um poder calorífico fantástico, você tem uma comida preparada, balanceada e etc. Vocês levaram comida daqui para fazer lá? Então, as primeiras viagens que eu fiz, eu enchia minha mochila de comida porque eu não tinha dinheiro para ficar comprando comida durante a viagem. Então, eu fazia mais ou menos assim as coisas, né? E foi legal, né? Era uma grande aventura. Hoje continua sendo uma aventura as minhas viagens, eu acredito, pelo fator exploratório e pelo inesperado que esse tipo de viagem envolve, né? Porque por mais que você faça um planejamento, vai ter o inesperado, pode acontecer. É uma atividade de risco, o tempo, você está exposto às adversidades também. Você pode ir na temporada adequada e a temporada pode ser horrível, pode chover, pode nevar mais do que você esperava, e não por erro seu, porque o clima está maluco no mundo inteiro, né? Enfim, então foi tudo feito com muita dificuldade, mas isso a gente ama aquilo que a gente conquista com esforço, né? Então foi mais valorizado tudo isso e hoje continua igual, hoje não é fácil também fazer as coisas. Hoje não é, por mais que eu tenha feito ou tenha alguns feitos relevantes, por mais que eu tenha sido o primeiro aqui, o primeiro ali, é difícil conseguir recursos, é difícil conseguir patrocínio, é difícil viabilizar uma expedição dessa. E quanto mais complexa a expedição, envolve custos, e você precisa de um certo recurso, né? Lógico, quando eu disse que o dinheiro não é tão importante, mas lógico, se você quiser ir para a Antártida, se internar lá no interior do continente, você vai ter que ter uma certa autossuficiência, uma certa autonomia, vai ter que ter um transporte aéreo, vai ter que ter equipamentos muito eficientes para garantir a tua sobrevivência. Então, ir para a Antártida e ficar lá isolado 2 meses exige muito dinheiro. Você vai ter que ter algum dinheiro para
ter. Agora, ir para a Serra do Mar aqui, como eu ia no início, você precisa de um par de tênis velhos, né? E vai, né? Ir para os Andes aqui também é próximo. Hoje está muito fácil você viajar na América do Sul. Antigamente era muito difícil, era perigoso, as estradas eram péssimas, tinha guerrilheiros, tinha, né? Hoje não, hoje você pode sair com um carro normal, não precisa nem ser um 4x4, pode ser um carro velho, e até Ushuaia, e até Machu Picchu de carro, pelo Acre, né? Tem uma rodovia, uma bela rodovia que antigamente não tinha, antigamente era muito precário. E a gente está falando isso de 30 anos atrás, 40 anos atrás, nem há tanto tempo assim, né? Vamos segurar só um pouquinho, que a gente vai fazer um intervalo e voltar falando sobre qual foi os feedbacks daquele planejamento anterior que você pôde reutilizar e reaprender para as viagens seguintes. Já voltamos. Daqui a pouco voltamos falando com o Valdemar. Estamos falando com o Valdemar sobre toda a necessidade de sonhar, planejar e imaginar o que seria uma possibilidade. E aí realizar, né? É preciso ter bastante imaginação, interesse pela pesquisa e planejar todos os passos para que a gente chegue a algum resultado. Você acha que alguma coisa vai ser confirmada ou muitas vezes dá errado o planejamento? Não, se for planejado é para dar certo. Se não deu certo é que o planejamento é um guia, né? Não foi bem caminho. feito. O planejamento foi feito errado, né? Se deu errado é porque o planejamento foi errado. Mas isso varia da tua preparação, da tua experiência ou não com relação a planejar, né? As pessoas se equivocam muitas vezes. Tipo, para você começar a fazer um bom planejamento, você tem que ter definido muito claramente o seu objetivo. O que você quer na sua vida hoje? Qual o seu objetivo numa viagem? Né? O que realmente você gostaria de conhecer nesse longo caminho que você vai percorrer? Que tipo de percepção você vai ter? Né? Depende muito da escala de valores de cada pessoa, né? O que essas pessoas estão buscando também. E o quanto elas são sensíveis ou não a esse caminho, a essas experiências, né? Então, hoje nós buscamos inúmeras coisas. Uma coisa é fato, o ser humano ele é carente de experiências, né? E ele busca uma série de experiências que lhe traz, digamos, uma certa satisfação. Então, o que te satisfaz hoje, o que é aquilo que você deveria estar buscando para te trazer essa satisfação, essa felicidade, essa sensação de realização, né? Então, isso é importante. Antes de você ir em busca de algo, encontrar um pouco de algo dentro de você, para que essa experiência seja mais gratificante, seja melhor aproveitada. Então, isso é muito legal, né? Então, pegue duas pessoas que não se conhecem e que vão fazer vão ter a mesma experiência e depois peça para cada um fazer um relatório daquilo que cada um... Vão ser histórias completamente diferentes, né? E aí você vai ver que, fatalmente, em duas pessoas, uma delas aproveitou muito mais aquela oportunidade do que outra. Porque talvez a outra não estava tão alinhada com os objetivos. Não vou dizer que o que ela buscava era melhor ou pior do que o que a outra buscava, mas que ela não estava em equilíbrio, em sintonia com aquilo que ela estava buscando. E ela não sentiu prazer naquela experiência, ela não se sentiu realizada naquela experiência, e ela, a partir daquela experiência que não foi feliz, ela foi fazer outra coisa. E aquela pessoa que foi assertiva, que se encontrou naquele caminho, que encontrou aquilo que buscava, ela vai querer uma nova experiência parecida, melhor do que aquela. E para um lugar ainda mais interessante, para uma montanha ainda maior, talvez. Então é aí que você chegou a ir a 200 montanhas. Como que pode isso? Você passou a vida, ano após ano, fazendo... Não, eu não passei. Isso é importante também. As pessoas querem passar uma experiência e gozar todos os privilégios, os benefícios que ela traz. Eu continuo escalando, eu sempre escalei, eu vou continuar escalando, eu vou continuar buscando, porque esse é o meu caminho, essa é a minha vida. Esse é o meu propósito. Eu coloquei um propósito na minha vida, que é... E por que eu coloquei esse propósito na vida, que é a montanha? Porque eu sei dos benefícios que ela me traz, né? Da satisfação que ela me traz, das experiências que ela me traz, que são absolutamente fantásticas. Eu costumo dizer
que o que eu vivo na montanha em 2 ou 3 meses em cada expedição, em termos de realização, em termos de alegria, em termos de tristeza, em termos de prazer, muitas pessoas não vivem isso nessa intensidade a vida inteira, porque não se proporcionam, não se deixam ter a experiência que deveriam, que gostariam de ter na sua vida. Então eles vão se anulando, vão se abreviando, hoje não, amanhã não, um dia quem sabe, não é para mim, e não acontece, né? Eu gosto de acontecer, gosto de me jogar, apesar das consequências que a gente pode ter indesejáveis numa experiência como essa, né? Pode ser que as coisas não aconteçam tanto quanto você gostaria, mas vão acontecer. E aí é a questão de você ser racional também, controlar um pouco a sua emoção, tirar aprendizado, mesmo numa experiência difícil, crescer, evoluir, se desenvolver, e em busca de uma nova experiência para que dê certo aquilo que deu errado. E eu vejo isso não só numa montanha, não só numa viagem, é no relacionamento, é com as pessoas, é no seu trabalho, é no nosso dia a dia, na nossa cidade, no nosso país, na nossa política, entende? Então, se você é do bem e busca o bem vai acontecer. Então, você vai encontrar o bem. Eu acredito nisso. Nesse contexto tem uma sinergia, né? Tem pessoas. Sim. Como que você seleciona ou como acontece uma sinergia, né, de uma equipe que apoia, que é apoiadora e que faz chegar no objetivo? Há muitos conflitos. Agora, quando a sinergia é verdadeira, isso flui naturalmente, né? E isso é fantástico. Esse êxtase que você acaba encontrando em coisas às vezes muito simples é fantástico, né? E às vezes, por mais complexo que seja a situação, por mais elementos que você tenha, você não consegue encontrar essa sinergia, o que é muito frustrante, né? Então, o ideal é que seja tudo muito natural e que você respeite, digamos, os processos desse acontecimento. Acontece, lógico, mas você tem que se doar, você tem que se entregar, você tem que fazer a sua parte, você tem que buscar, você tem que ser, não pode se acomodar. Curioso. E aí acontece. Então, a gente não precisa falar muito. Imagine você, a sua vida, o que você faz no dia a dia e o seu nível de satisfação, né? Eu estou o dia inteiro focado nas minhas viagens, no meu trabalho, nos meus textos, nas minhas fotografias, nos meus filmes, nos meus sonhos, naquilo que eu gosto. E estou trabalhando para que esses sonhos venham a se realizar. E você faz isso? Ou você guarda teu sonho numa gaveta e acha que você nunca vai ter a capacidade de realizar aquele sonho? Ou, entre aspas, o privilégio, né? Mas o privilégio, ele não existe, né? O privilégio é você que faz acontecer. Se você trabalhar, ele vai acontecer. As pessoas deixam para lá, as pessoas reclamam, as pessoas se julgam impotentes e, infelizmente, dessa forma, acabam não sendo felizes, né? Ou assume um tipo de felicidade que não é verdadeira. Coloca uma máscara, assume um personagem que não é verdadeiro. A pessoa não é aquilo que ela gostaria de ser, ela é aquilo que ela talvez, por uma projeção, trouxesse a ela algum tipo de satisfação. Ou talvez as pessoas, olhando ela com aquela máscara, achassem ela uma pessoa de sucesso, uma pessoa feliz. Mas ela não está sendo autêntica com ela mesma. Tem que ser autêntico, tem que fazer o que gosta e tem que trabalhar muito para que aquilo que realmente você gostaria que acontecesse aconteça. Senão não vai acontecer. Eu vejo tudo isso é muito lógico, né? A gente, quando caminha, a gente tem que dar um passo de cada vez. E às vezes são centenas, às vezes são milhares de passos para você chegar num determinado lugar. Então não adianta caminhar só metade do caminho, você não vai chegar aonde você gostaria, você tem que caminhar o caminho inteiro para chegar até lá. Então é tudo muito lógico, né? Então conte para nós uma experiência que foi uma experiência exitosa, né? Onde a equipe estava em sinergia e onde surgiu essa satisfação que você está percebendo. Bom, a minha vida não tem só conto de fadas. Isso a minha mesmo. vida, hoje eu tenho 30 anos escalando montanha. Então, Sim. eu escalei o Aconcagua em 88, Sim. foi a minha primeira grande montanha. Então, o início da minha carreira profissional de alpinista, para mim, é o Aconcagua, né? Nessa trajetória toda, o meu grande sonho era formar uma equipe de brasileiros, porque no Brasil a gente já tem alguns feitos interessantes, mas muita coisa tinha que ser feito e ainda tem que ser feito dentro do nosso esporte, que é o alpinismo.
Então eu pensava, não eu, Valdemar, trazer essas conquistas. Nós podemos ter uma equipe de brasileiros e trazer essas conquistas para o nosso país, nós brasileiros. Só que para manter uma equipe é muito difícil, é muito caro, né? Todo mundo tem o seu trabalho, tem a sua profissão, tem a sua família, tem os seus compromissos. Você se ausentar 2 meses hoje para fazer uma expedição é bastante complicado para qualquer pessoa, né? Para se ausentar. E reunir esses elementos, né, esse equilíbrio e reunir recursos para isso, né? Mas eu tive momentos felizes, graças a Deus, que foram insuperáveis, né? Tipo assim, que foram muito mais gratificantes que aqueles momentos infelizes que eu tive na minha carreira e que nos últimos anos foram menos frequentes, porque a experiência nos traz o aprendizado e aí você passa a ser mais assertivo, inclusive naquele tipo de pessoa que você gostaria que tivesse ao seu lado. Talvez não mais o competente, talvez não o mais técnico, mas o mais confiável, o mais amigável, que tenha o seu potencial técnico e profissional, mas também seja um ser humano, seja mais humano, né? Tenha qualidades humanas maiores do que qualidades técnicas, digamos assim. Eu tive esse tipo de problema na minha carreira, né? De tentar levar o melhor escalador e, de repente, o melhor escalador não era a melhor pessoa para ter na sua equipe. Sim. Traga um bom escalador, mas com outras competências, com outras qualidades. O ser humano tem um temperamento imprevisível muitas vezes, né? Então, o ideal é que a gente vivesse em harmonia e fôssemos todos felizes juntos, mas infelizmente isso nem sempre acontece. Então esse sonho é muito grande, você ter uma equipe perfeita, uma sinergia dentro da equipe, que todos tenham muita competência e que todos se entendam e se respeitem dentro da equipe, né? Então durante a minha carreira eu já tive algumas experiências desagradáveis e várias experiências felizes, né? Até uma das últimas foi em 2011, que a gente escalou o Salto Angel na Venezuela. O Salto Angel é a cachoeira mais alta do mundo, tem 979 metros de altura. E o meu principal cuidado quando eu fui planejar a expedição, além de ir 2 vezes antes, 2 anos antes para a Venezuela, conhecer os caminhos para chegar e como viabilizar uma expedição até lá, porque não é fácil, você tem que descer rio, subir rio, empurrar canoa nas corredeiras, depois suspender o equipamento todo lá para cima, levar uma série de coisas, ser realmente autossuficiente. Então a minha maior preocupação não foi tudo isso, minha maior preocupação foi juntar pessoas que tivessem essa capacidade de trabalhar junto em equipe e fossem capazes de fato de cumprir o objetivo. Então, eu nem quis envolver patrocínio nessa empreitada, acabei juntando dinheiro das minhas palestras e convidei essas pessoas, né, e financiei, digamos, patrocinei a expedição. E foi fantástico, né? Nós levamos 17 dias para superar o paredão. Nos primeiros 4 dias nós equipamos os primeiros 370 metros e depois mudamos para a parede. E ficamos 13 dias pendurados na parede. 13 dias dormindo naqueles acampamentos suspensos, que são barracas, a gente chama de porta-LED. A gente encontra assim, algum apoio natural na rocha para poder fazer algum tipo de atividade, fazer comida na rocha, ficar sentado, mas a gente ou dormir encolhido numa dessas plataformas mas a grande parte da equipe acaba dormindo nessas, tipo uma maca suspensa, né? Então imagine você ficar nesse espaço mais do que confinado com pessoas que você não tem uma certa sinergia, uma certa empatia. Tem que ter essa empatia e tem que ter esse respeito, essa convivência, porque a gente já está enfrentando tantas dificuldades ali e se não houver essa boa convivência entre as pessoas da equipe, não flui, não acontece e a experiência realmente não é gratificante, né? E elas são, por exemplo, cozinheiras, todas passam pelas atividades? Todo mundo Como passa. que é? Todo mundo passa pela ponta da corda, todo mundo quer ficar na ponta da corda, nós alpinistas, que a gente chama que é o guia, né? Mas todo mundo que vai cozinha. Subir antes que os outros e prender lá, para que os outros possam... Porque a maior satisfação nossa é guiar aquela cordada que a gente chama. Sim. Então a gente até brincava no Salto Anjo que quando eu sabia que amanhã eu ia guiar, eu nem dormia, porque eu já ficava adrenado sabendo que no dia seguinte a responsabilidade estava sobre mim, né? E eu ia passar mais medo do que os outros, mais risco do que os outros, porque existe uma série de dificuldades nessa escalada, principalmente a rocha é muito abrasiva, é um arenito que vai já para quase um quartzito, que é uma rocha muito afiada, né? Na primeira grande queda que a gente teve, a corda praticamente cortou, ela teve um talho que a gente chama, né? E aí foi o Ed que guiou essa cordada e aí ele procurou usar uma corda nova, grossa, né?
E depois que ele caiu, viu que a corda levou um talho, a gente usa a corda dupla. Eu prefiro corda dupla, mais finas, mas são mais flexíveis. Ele usou as cordas duplas, as duas, eu falei, não, então pode tirar essa aí. Não vou tirar. Então ele ficou com as duplas e ainda a grossa, com medo que numa próxima caída a corda pode bater numa quina afiada e pode cortar. Então é muita tensão. Então no dia seguinte ele descansava e outro colega assumia a dianteira, outro colega ia para a cozinha, outro colega cuidava ali dos afazeres do acampamento, alguém filmava, alguém fotografava, mas tudo isso passa muito rápido. A gente acorda muito cedo, de madrugada, e assim que escurece a gente já está se preparando para dormir, né? Então, tanto numa escalada técnica em rocha como foi Salto Anjo, tanto numa escalada um pouco mais alpina, que é uma grande montanha, tanto você passar horas escalando, ou dias na montanha, ou meses, isso passa muito rápido. As pessoas pensam que é muito monótono. Às vezes, o que você faz lá quando está nevando? Fica lendo um livro, fica jogando cartas. Gente, a gente até lê livros e até joga cartas, mas a gente está preocupado com a expedição. O que a gente pode fazer assim que o tempo melhorar e a gente puder retomar a escalada e quando que a gente vai poder finalizar a escalada, como aconteceu no Salto Anjo. A cachoeira é gigantesca, tinha dias que ela estava quase desaparecendo, tinha dias que ela estava gigante porque começava a chover, aí começava a brotar cachoeiras secundárias por todos os lados, a gente começava a se molhar, enfim, nós passamos bastante apuros lá e só deu certo tudo porque todo mundo acreditava que daria certo, todo mundo trabalhou para aquele objetivo em comum e fez um esforço, né, para que não houvesse divergências. Deve ser bem gratificante, né? É bastante gratificante. Tudo isso vai dando certo e a honra que a gente vai sentindo pelas pessoas que a gente sabe. Eu acho que o mais gratificante nisso é justamente isso. Você acaba criando uma intimidade com os seus companheiros, um compromisso, e esses laços vão se apertando e acabam ficando para o resto da vida, né? Então são experiências autênticas que você tem com o seu próximo, né? Isso é bastante gratificante. Você sente, porque nós alpinistas, tudo bem, eu confio em você, eu espero que você faça alguma coisa por mim, mas muitas vezes a minha vida está nas suas mãos e vice-versa. Então, quando eu estou na ponta da corda, eu sei que você vai fazer o procedimento correto para, caso eu caia, para salvar a minha vida. Então eu tenho que ter esse desprendimento, eu não posso ficar com medo ou desconfiança de você ou do equipamento. E a partir do momento que eu sinto que realmente tudo isso flui, nossa, eu tenho o meu vínculo com você é muito mais profundo, muito mais verdadeiro, muito mais valorizado, digamos assim, né? Isso é muito legal. Perfeito. Te agradeço e nós já vamos continuar falando no próximo bloco. Vamos falar no próximo bloco sobre os maiores desafios que o Valdemar teve, ok? Estamos falando com o Valdemar Niklevich e é tão incrível as experiências que ele está trazendo que dá vontade de perguntar sobre tudo, sobre perigos, sobre superação. Então nós vamos conversar um pouquinho sobre como foi determinar um certo objetivo, não atingi-lo e como é o sentimento, né, de frustração e como que isso pode ser uma retroalimentação para o mesmo objetivo. O que aconteceu no Everest? É muita coisa. Imagina, a primeira vez que eu fui para o Everest foi em 91. Tinha 25 anos, um jovem querendo conhecer o mundo e acaba parando em Katmandu, né? Que em 91, Katmandu, Nepal, era muito diferente do que é hoje. Bem diferente. Era mais exótico, eu diria. E o Himalaia era bem menos explorado do que é hoje. Sim. Em 91, nenhum brasileiro tinha sequer tentado escalar o Everest. Hoje já temos aí 14 brasileiros que chegaram lá em cima. Então era um desejo imenso. Eu parei no Everest fruto da minha dedicação nas escaladas aqui na Cordilheira dos Andes. E depois eu fui para a Europa fazer um curso de pós-graduação. Na verdade, eu fui lá em busca das montanhas, né? E acabei escalando o Mont Blanc, Matterhorn, acabei conhecendo os Alpes. Lá que começou o alpinismo como esporte. Lá a cultura do alpinismo é muito forte, extremamente forte. E muito reconhecida e muito respeitada por todos. Faz parte da cultura, né? Crianças pequenininhas já estão andando, já estão escalando e conhecendo e respeitando a montanha. E
nessa trajetória eu descobri, lógico, que o Himalaia, o Everest, eu jamais imaginava ir para o Everest e acabei indo para o Everest. Foi algo assim, não tão sonhado durante muitos anos, os acontecimentos acabaram me levando para o Everest. O Everest acabou surgindo na minha vida e eu não tive como não aceitar o desafio de ir para o Everest. Só que em 91 eu não tinha dinheiro, eu fui com dinheiro emprestado, eu fiz campanha de arrecadação, mal consegui alguns dólares, fui com meu equipamento usado, surrado de terceira mão, inexperiente por um certo lado, confesso, né? Nunca tinha ido para o Himalaia, só tinha escalado o Aconcagua 2 vezes, que tem quase 7.000 metros, e o Everest tem 8.848. Então, para mim, foi fascinante chegar em Katmandu, o cenário daquelas páginas, daqueles livros que eu já tinha devorado, cair no Khumbu, que é os domínios da região nepalesa do Everest, que é a região do Khumbu, do solo Khumbu, conhecer o povo Sherpa, né? E chegar diante do Everest, né? Com toda aquela euforia, não, agora aquele compromisso de escalar o Everest, e a temporada difícil, há temporadas boas, como está sendo esse ano, e há temporadas ruins, né? O que significa temporada boa? Quando existe uma época pré-determinada para escalar o Everest. Existem 2 épocas. Na época que eu ia, existiam 2 épocas. A primavera e o outono, né? Atualmente, o pessoal praticamente não vai no outono, e só vai na primavera, né? A primeira vez que fui para o Everest, eu fui no outono. Então, o que acontece? A primavera é depois do inverno. O inverno geralmente é seco. Esse inverno foi muito seco no Himalaia e foi quente. Eu tenho amigos lá, a gente conversa com frequência, e eles falam, pô, Valdemar, esse inverno foi seco, foi quente, não é comum isso, e a primavera acaba sendo uma estação seca, as montanhas estão sem neve, a progressão é mais fácil, mais rápida, o risco é menor, então é uma boa temporada, e é mais estável, digamos assim. Aí depois vem o verão lá é extremamente úmido, o verão lá é marcado na Península Indiana pelo monção do verão. São os ventos úmidos que vêm ali do Oceano Índico, batem no Himalaia e são chuvas torrenciais. Milhares de pessoas morrem por ano na Índia fruto de enchentes, de catástrofes provocadas pelas chuvas torrenciais. São chuvas mesmo. E no Himalaia significa nevadas. Então no verão lá, embora seja mais quente, neva muito lá em cima e chove muito nas altitudes inferiores. E aí vem o outono. Se o carregado, uma época boa, é bom para fazer caminhadas, o céu é azul, mas as montanhas estão cheias de neve. Cheia de neve, você se afunda na neve até a cintura, o risco maior de avalanche, é mais cansativo, né? Então, quando o monção não é tão forte, o outono pode ser uma boa opção para se escalar. E aí o inverno é muito frio, né? Então, raríssimas pessoas conseguiram escalar o Everest no inverno, né? Então, se vai na primavera, se vai no outono, ou ultimamente estão voltando no outono, porque vai tanta gente na primavera, tanta gente, porque hoje são comuns as expedições comerciais. Esse ano, só no Nepal, são 700 clientes, né? Fora os Sherpas, né? Então, só no Nepal tem umas 1.500 pessoas nesse momento no Everest, e pelo Tibete tem cerca de 300 clientes, né? E mais ou menos o dobro de staff, né? Umas 600, 700 pessoas pelo lado norte também. Então, antigamente não. Quando a gente foi no outono, em 91, era a nossa expedição e mais 3 expedições. E né? Junto com vocês tinham pessoas locais que apoiavam, auxiliavam. Sim. Os Sherpas, que é esse povo que vive, um grupo étnico que vive ali na região do Khumbu, na região do Everest, desde das primeiras investidas, na verdade o homem tentou escalar o Everest pelo Tibete, na década de 20. Né? Houve algum apoio do povo tibetano, mas pouco, porque o povo tibetano não vive lá no alto das montanhas. As montanhas no Tibete são extremamente áridas. O Tibete é realmente um ambiente bastante desolador, é muito seco. Tem tibetano que nunca viu uma árvore. Imagina uma pessoa que nunca viu uma árvore, porque não tem árvore lá em cima. E já essa umidade que vem do sul e bate no Himalaia deixa a parte sul do Himalaia com bosques, com cachoeiras, com vida selvagem. Então é muito bonito o Khumbu, né? E propício à vida. Então tem os Sherpas, inclusive, eles migraram do Tibete no passado para a região hoje onde é o Nepal e se estabeleceram ali. Os Sherpas são de origem tibetana e eles antigamente, aí não deu certo a conquista do Everest pelo norte, o homem começou a investir no Everest pelo sul, pelo Khumbu, na década de 50. E em 53 chegaram lá em cima. Né? E desde aquela época eles contratavam os Sherpas para trabalhar
na sua equipe. Só que antigamente os Sherpas não eram capacitados. Hoje os Sherpas são capacitados. Hoje os Sherpas já viraram, alguns Sherpas, não todos, né? Viraram guias de montanha, viraram alpinistas profissionais, são guias, organizam expedições e levam a gente. E hoje, como eu te falei, é muito comum a expedição comercial, quando as pessoas não são alpinistas, são jornalistas, são aventureiros, são milionários, porque custa até $100 mil por pessoa, as pessoas pagam para entrar num grupo desses, né? E vão lá para o Everest. E se a temporada é boa, centenas de pessoas chegam lá em cima todos os anos. Esse ano eu não sei quantas pessoas vão chegar lá, mas tem anos que são 500, 550 pessoas por ano que chegam lá. A primeira vez que fui em 91, tinha apenas 342 pessoas no mundo que tinham chegado lá em cima. Sim. E hoje, em apenas uma boa temporada, mais do quase o dobro chegam lá em cima. Sim. Então, era uma cena muito diferente, né? Então, essa questão do pioneirismo foi muito bacana. Você não tinha um outro brasileiro para conversar. Como que é lá no Everest, fulano, né? Hoje, se alguém me ligar, eu já tenho 5 livros que falam sobre o assunto. Veja os meus livros, assista os meus filmes, e que se você tiver alguma dúvida, me pergunte, eu vou te responder, né? Antigamente, nossa, falar com alguém que foi para o Everest era como falar com o Papa, assim. Eu nunca esqueço a primeira vez que eu falei com um francês, que foi o primeiro homem que eu conheci que tinha ido para o Everest. Quase beijei a mão dele, falei, nossa, você foi lá, tal. Então, é realmente algo... E eram alpinistas mesmo. E hoje tem alpinistas, mas tem muito turistas, né, que pagam para ir para o Everest. Infelizmente, então, em 91 eu não cheguei lá em cima. A temporada foi muito ruim, nós fomos, entre aspas, na época errada, fomos no outono, né, pegamos muita neve e eu cheguei até 8.500 metros de altitude. O meu equipamento de oxigênio naquela época, pensando em todo efeito, é muito diferente do equipamento que é usado hoje. Hoje o equipamento é muito mais confiável, muito mais leve, muito mais eficiente. Então, em 91 era um equipamento um trambolho, assim, pesado, pesava 3 vezes mais do que pesa hoje, né? Voltei para casa e fiquei sonhando, vou voltar para o Everest, porque aquela experiência foi maravilhosa na minha vida. As portas que eu abri em 91 estão me rendendo oportunidades até hoje. Os contatos que eu fiz, os amigos que eu fiz, as amizades que eu fiz, eles também trilharam a sua carreira. E hoje são grandes alpinistas mundialmente reconhecidos. E são com essas pessoas que eu acabo viabilizando projetos juntos. Porque é difícil conseguir parceiros com o mesmo objetivo, com condições para viabilizar projetos aqui no Brasil, com objetivos fora do Brasil, né? E aí eu consegui voltar só em 95, né? E aí, por opção, em vez de voltar pelo Nepal, que eu já conhecia, digamos assim, eu falei, não, agora eu vou voltar pelo Tibete, né? Mesmo sabendo que escalar o Everest pelo Tibete é um pouco mais difícil do que pelo Nepal. Porque enquanto o Nepal tem mais glaciar e a progressão no glaciar pode ser mais perigosa, mas ela é mais rápida, assim, é mais fácil escalar no gelo do que escalar numa rocha vertical decomposta. E do outro lado, a rocha não é tão vertical, mas ela é decomposta. O frio deixa a rocha quebradiça, né? Ele absorve calor, à noite baixa para -30, a rocha se fratura, né? A água derrete, se infiltra, congela, dilata e fratura a rocha novamente. Então, geralmente, a rocha de alta montanha, que é esse ambiente alpino, ela é decomposta, ela é esfarelenta, não é uma rocha sólida, né? Existe, mas geralmente é uma rocha decomposta. Nisso. Tem perigo em todo o trajeto. Aí que vai da sua experiência, a experiência é fundamental, e aí é o perigo dessas pessoas que não têm experiência se exporem a esses riscos, porque caso aconteça um imprevisto, uma tempestade repentina, essas pessoas não sabem a atitude certa a tomar para salvar a sua própria vida. E não adianta olhar para o guia e falar, salve-nos, né? Sendo que ele tem 10 pessoas ali. Então nós temos filmes aí, livros de tragédias no Everest, todos os anos morrem pessoas no Everest. Teve esse ano já morreram terremoto, né? Pelo menos 2 pessoas. Teve um terremoto, mas foi uma causa, essa é uma causa natural, né? 19 pessoas morreram no terremoto, uma avalanche caiu em cima do acampamento base. Sim. As maiores tragédias que aconteceram no Everest foram avalanches que despencaram sobre os acampamentos. Os acampamentos são lugares pré-determinados relativamente seguros. Agora, dependendo do tamanho da avalanche, ela pode soterrar, é como se ela soterrasse uma pequena vila, e todo mundo que está ali acaba falecendo, né? Acaba sendo vítima do desastre natural, digamos assim. Né? E, enfim, daí deu tudo certo pelo Tibete, a temporada foi boa, a gente foi na primavera, né? Então, aí eu já vi que a temporada foi boa. Então,
teoricamente vai ser boa a temporada porque é primavera, mas foi boa mesmo. Você sente que o ar estava mais seco, que os ventos não estavam tão fortes, faz mais frio. Quando o tempo está bom, faz mais frio, mas isso é bom. Tem gente que reclama. Quando eu sinto aquele frio seco assim, falei, opa, que bom. A temporada vai ser estável, né? Aí há momentos de dias ruins, mas há sempre 4, 5, há janelas de tempo bom, que são esses momentos que a gente aproveita para progredir, montar a estrutura na montanha, porque a montanha é muito grande. Demora, em média, 40, 50, 60 dias para você chegar lá em cima, dependendo da temporada, né? Então tem uma transformação no teu organismo, porque o teu organismo vai se adaptando ao ar rarefeito, vai multiplicando o número de glóbulos vermelhos, vai aumentando a absorção de oxigênio, vai se adaptando ao frio, se adaptando àquela rusticidade do acampamento, de você levantar todo dia, caminhar todo dia vários quilômetros, né? Então isso é importante. Nas primeiras semanas você está meio lento, depois de 2, 3 semanas você está mais esperto, e lá, quando chega na hora do cume, as coisas já estão quase tudo lá em cima, porque você faz várias viagens, levando barraca lá para cima, levando comigo, você já está meio que em forma, assim, no ritmo para fazer o ataque final que a gente chama. Aí você, hoje, antigamente também não tinha isso, hoje você fica na internet, porque você usa equipamento de comunicação via satélite, vendo os meteogramas, que é a previsão do tempo. Se você não sabe de meteorologia, você pega a previsão de alguém. Eu pego a previsão de alguém e eu já sou um especialista, entre aspas, de meteorologia, eu analiso os gráficos, né, que me dão os sites hoje, eu vejo o que a gente chama de meteogramas, e aí você vê aquelas janelas adequadas para você fazer o ataque final. É tudo feito com muita consciência, com muito preparo, assim, com muito cuidado. O ataque final é um momento chave da expedição. Sim. E ele é planejado assim, com muita estratégia, com muito cuidado, né? E aí deu certo e a partir de 95... Todos para o mesmo lugar? Como que é? Então, chegar aí, no cume, como é isso? Aí que tá, e aí é uma confusão, porque não é só você que está lá. Hoje Sim. em dia, se na primeira vez nós éramos 4 expedições em 91, na segunda vez nós éramos em 11 expedições. Sim. Cada expedição, a nossa tinha 13 pessoas. Sim. Então, 8 pessoas, 10 pessoas em média para um Everest. Hoje, imagine, só na face sul tem mais de 100 expedições. Na face norte também deve ter umas 70 grupos diferentes. Sim. Então, se todo mundo for ao mesmo tempo para o cume, vai congestionar, porque às vezes tem um lugar que só passa um homem. Imagine que tem 300 pessoas querendo passar ali. Isso acontece. Congestionamento no Everest acontece todos os anos, por incrível que pareça. Né? Porque tem dias, no mesmo dia, que 100, que 200 pessoas chegam lá em cima, 300 pessoas no mesmo dia. Então, aí você tem que ficar lá a 30 graus negativo esperando a sua vez. Se for 5 minutos, ótimo. Aí vai aquele cara que parece um astronauta lá, quase morrendo, assim. E você está ali, passa 2 horas, passa 3 horas, e você não sai do lugar. Esses são problemas que acontecem atualmente no Everest, né? Então, o Everest se comercializou. O Everest hoje não atrai muito um alpinista profissional como eu. Eu prefiro ir numa montanha perdida lá no Quirquistão, ir por uma montanha inescalada ali no Peru, que ainda tem. Há 2 anos atrás a gente escalou uma montanha que nunca tinha sido escalada, pouquíssima visitada. Quando você percebe que não tem ninguém na montanha, que ninguém vai para lá, que não tem lixo na montanha, que ninguém quebra aquela harmonia que existe naquele ambiente, porque ninguém vai para lá. Só vai aquelas pessoas realmente apaixonadas por alpinismo, procurando fazer uma via, não vou dizer difícil, mas uma via mais estética, mais elegante, que te dê um certo prazer na escalada, porque dependendo do tipo de via, de traçado, a gente sente mais prazer em escalar, né? Não é como, sei lá, fazer algo óbvio assim, tá, é legal, tá, mas se for algo mais, uma montanha bonita, nos dá mais satisfação. Um lugar mais bonito, um ambiente mais selvagem nos dá mais satisfação. Então... Chegando no topo, o que vocês fazem? Tira uma foto várias oficial. Coisas. Faz a foto da capa do livro. Mas mais que isso, agradece. A primeira coisa que eu faço é agradecer a Deus. Né? Aliás, Deus está presente em todos os momentos das minhas escaladas. Eu estou com Deus no coração e eu tenho uma fé muito grande em Deus. E os amigos, né, para mim são extremamente importantes, todas aquelas pessoas que de alguma forma fizeram parte daquele sonho, ou acreditaram naquele sonho, ou me apoiaram e estavam torcendo para que eu fosse, para que eu voltasse. Então, geralmente eu lembro dessas pessoas também, né, as pessoas mais próximas, as pessoas que se envolveram mais nos projetos, né. E é um sentimento de realização, porque não é fácil, é difícil, você, como no início da nossa conversa,
A escalada começa quando você coloca aquele objetivo na tua cabeça, aí tem que treinar, tem que levantar de madrugada, tem que subir e descer o Marumbi Tem que ter disciplina. mais de 100 vezes, né? Tem que dizer não para as festinhas, tem que dizer não para o churrasco, dizer não para não sei o quê. Não que eu não goste, às vezes a gente se permite, né? Lógico, eu acredito que sou uma pessoa sociável, mas eu tenho um objetivo maior, eu tenho um compromisso com esse meu objetivo e eu sei que a minha dedicação é importante para eu levar a cabo esse objetivo. Para eu não ter problemas lá com a minha saúde, eu não ter problemas técnicos. É como eu falar para você, vamos, e você, peraí, eu já vou. Não, pô, você não treinou, você não vê, né? Você tem que ir à altura da montanha para não ter problema, para que a experiência realmente seja gratificante. Você vê, é comum isso também no mundo das montanhas. Alpinistas que sempre têm uma história trágica na sua carreira, ou quase toda expedição é uma história trágica, e alpinistas que, entre aspas, parece que dá tudo certo. Não é que dá tudo certo. Aquela pessoa foi muito mais responsável, foi muito mais consciente, muito mais disciplinada, fez o seu dever de casa, se preparou realmente e deu tudo certo. Ele fez dar tudo certo. E se dá certo, né? Ele tem toda a estrutura por trás. É isso que você está nos mostrando. Então, o melhor alpinista do mundo não é aquele que vai até as últimas consequências e acaba sofrendo um acidente ou morrendo na montanha. Eu sempre falo que o melhor alpinista do mundo é aquele que tenta escalar a montanha por algum motivo. No meu caso, e no caso de pessoas mais experientes, infelizmente a montanha não deixa, você volta para casa, né? E você continua acreditando no seu sonho, um dia você vai e faz uma nova investida e chega lá em cima. Então eu espero sempre voltar para casa, ir para o Himalaia de vez em quando os meus recursos permitirem, e escalar muito aqui na Cordilheira dos Andes, que tem muitas montanhas aqui. Todos os anos eu vou para os Andes, para algum lugar. Eu me sinto bastante em casa aqui nos Andes, né? É o meu mundo. Acho que nós vamos finalizando nosso encontro. Eu poderia resumir tudo isso que eu ouvi de você assim em o tempo, né? A lida com o tempo, né? Muito obrigada pela tua presença aqui com a gente. Ficamos muito felizes de receber o Valdemar e aguardamos mais palestras, mais encontros aqui no Reflexões, ok?